Na palavra de Deus está escrito: de graça recebeste, de graça dai. Ajude-nos a compartilhar o Evangelho. Dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Obrigado. Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Laudato Si, parágrafo 149. Inversamente, está provado que a penúria extrema vivida em alguns ambientes privados de harmonia, magnanimidade e possibilidade de integração facilita o aparecimento de comportamentos desumanos e a manipulação das pessoas por organizações criminosas. Laudato Si, parágrafo 155. Também é necessário ter apreço pelo próprio corpo na sua feminilidade ou masculinidade, para se poder reconhecer a si mesmo no encontro com o outro que é diferente. Novamente encontramos aqui a filosofia que se esquiva à verdade, deixando um meio termo que pode ser interpretado de qualquer maneira, menos como deveria ser realmente. Reconhecer no próprio corpo a feminilidade ou a masculinidade não é possível. Deve-se reconhecer de forma clara e objetiva aquilo que você é. Se homem ou se mulher, à luz da sua gestação e nascimento, de como Deus fez você. Não há espaço aqui para reconhecer-se a si mesmo no encontro com o outro que é diferente. Afinal, em que o outro é diferente? Reconhecer no homossexual uma pessoa que Deus ama é uma coisa, mas reconhecer o homossexualismo como algo pertencente à criação de Deus é outra. A encíclica deveria aqui ser clara quanto ao seu objetivo, mas estará sempre em cima do muro neste aspecto, porque irá se mover de acordo com as circunstâncias, como sempre fez. O que melhor lhe ajudar para conseguir os seus objetivos é o que finalmente será adotado. Independentemente do que Deus diga através de sua palavra, isso será feito. É preciso notar que a cidade de Sodoma foi completamente destruída pelo pecado do homossexualismo, que inclusive retirava finalmente dos homens o poder da escolha. Fomentar ou apoiar o homossexualismo levará finalmente os que o defendem a retirar das pessoas a livre escolha de ser o que são e de escolher o parceiro sexual conforme Deus estabeleceu na sagrada instituição do casamento lá no Éden com Adão e Eva. Qualquer coisa menos que isso é perversão das Escrituras. Deus ama o homossexual, mas condena o homossexualismo ou a prática homossexual. Laudato Si, parágrafo 164. Desde meados do século passado e superando muitas dificuldades, foi se consolidando a tendência de conceber o planeta como pátria e a humanidade como povo que habita uma casa comum. A interdependência obriga-nos a pensar num único mundo, num projeto comum. A partir daqui, a encíclica se torna mais ousada e começa a apresentar seus reais objetivos. Confiante de que já conseguiu implantar a ideia preliminar através de um discurso filosófico macio e envolvente, a ideia de uma nova Torre de Babel começa a tomar forma. Palavras anteriormente vistas como teorias conspiracionistas, criadas por mentes doentias fundamentalistas, começam a aparecer agora de forma escancarada. O planeta como pátria e casa comum, buscando derrubar a soberania de cada país, um único mundo ou a nova ordem mundial, num projeto comum, são apenas um modo suave de apresentar ao mundo esta nova ordem mundial
O secretário de Estado americano Mike Pompeo prometeu uma nova ordem democrática mundial durante um discurso em Bruxelas, na Bélgica. Que tem se dedicado muito ao estudo dessa realidade da nova ordem mundial, né? E nós temos a graça de ver publicado no nosso país um livro dele, Poder Global e Religião Universal. World of barbed wire and concrete block, conflict, Cold War. Now we can see a new world coming into view. A world in which there is the very real prospect of a new world order. We have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order. When we are successful, and we will be, we have a real chance at this new world order, an order in which a credible United Nations can use its peacekeeping role to fulfill the promise and vision of the UN's family. E ressuscitar a velha Torre de Babel, condenada por Deus, que apregoava uma casa comum para todos, baseada em princípios contrários à palavra de Deus. Laudato Si, parágrafo 183. É necessário haver sinceridade e verdade nas discussões científicas e políticas, sem se limitar a considerar o que é permitido ou não pela legislação. Preste bem atenção nisso. Aqueles que deveriam ser os guardiões da Constituição e da legislação vigente, em linha com a declaração anárquica do Papa e alheios a ela, desprezando, provocam todo tipo de desmandos, a tal ponto que se pode dizer sem medo de errar que esses ministros são hoje as pessoas mais odiadas deste país. O próprio soberano, Deus, estabeleceu leis que são o fundamento do seu governo. Sinceridade e verdade nascidas da mente humana nunca irão resolver os problemas da humanidade. É preciso que as leis de Deus, não as leis da igreja, não as leis do homem, voltem a ser o norteador de todas as demais leis. E se isso for feito, então sim, teremos a solução dos problemas. Mas a sinceridade jamais irá substituir a verdade eterna das leis de Deus, ainda que esta sinceridade seja fruto de um coração que busca fazer o certo, o que não é o caso desta encíclica em nenhum aspecto. Laudato Si, parágrafo 189. A política não deve submeter-se à economia, e esta não deve submeter-se aos ditames e ao paradigma eficientista da tecnocracia. A salvação dos bancos a todo custo, fazendo pagar o preço à população sem a firme decisão de rever e reformar o sistema inteiro, reafirma um domínio absoluto da finança que não tem futuro e só poderá gerar novas crises depois de uma longa, custosa e aparente cura. A política não deve submeter-se à economia. Mas o governo civil deve submeter-se ao governo religioso? As leis de uma religião devem ser a norma de conduta pelas quais todas as nações devam ser orientadas? Que segurança há nisso? Foi exatamente na união civil com a união religiosa, igreja e Estado da época, que o Filho de Deus foi crucificado, passando primeiramente pelas leis religiosas do Sinédrio e sendo condenado, e depois pelas leis civis romanas que validaram a sentença. A primeira emenda americana será derrubada. A mesma emenda criada para proteger os cidadãos dos abusos da igreja medieval? Será que a nação americana e as demais que sofreram os abusos papais não aprenderam ou esqueceram a lição que jamais deveriam ter esquecido? Laudato Si, parágrafo 199. Quero lembrar que os textos religiosos clássicos podem oferecer um significado para todas as épocas e possuem uma força motivadora que abre sempre novos horizontes. Será razoável e inteligente relegá-los para a obscuridade só porque nasceram no contexto de uma crença religiosa? Não há, amigo leitor, textos religiosos clássicos que possam oferecer significado para todas as épocas, a não ser os textos bíblicos, textos extraídos da palavra de Deus. Somente as escrituras inspiradas se renovam, pois contêm o espírito profético de Deus.
Que profecia a Igreja Católica apresentou ao mundo como prova de sua capacidade de antecipar o futuro? Somente Deus pode fazer isso. Os chamados textos clássicos foram criados em concílios meramente humanos, que impetraram o terror entre os povos sob as fogueiras da Inquisição. E todos os dogmas e teorias criados neste período de terror, que vitimou milhões que não os aceitaram, pois contrários à palavra de Deus, estão todos aí e fazem parte do corpo doutrinário da Igreja, que ora se propõe a ditar as regras pelas quais deva ser solucionado o problema do meio ambiente. Todos esses dogmas ainda estão aí e estão sendo usados inclusive para validar esta encíclica. Não será difícil entender o que logo romperá sobre aqueles que se posicionarem contra esse sistema e contra esses dogmas, pois a Igreja de Roma não muda. Parágrafo 200. Se às vezes uma má compreensão dos nossos princípios nos levou a justificar o abuso da natureza ou o domínio despótico do ser humano sobre a criação, ou as guerras, a injustiça e a violência, nós, crentes, podemos reconhecer que então fomos infiéis ao tesouro da sabedoria que devíamos guardar. Meu amigo, não houve nenhuma má compreensão dos princípios que levaram o papado a justificar o abuso, o domínio despótico, a injustiça e a violência exercida contra a humanidade, contra todos aqueles que não se submeteram aos seus dogmas contrários à palavra de Deus. Menos ainda deve ser este pecado imposto sobre nós, os crentes. Este é um pecado consciente e exclusivamente da Igreja de Roma e de seus líderes, pois foi ela quem incitou e fomentou a morte desses milhões de mártires nas fogueiras da Inquisição. Sobre a Igreja de Roma e do Papado e do Vaticano e de seus prelados é que pesa esta culpa, e são as mãos destes líderes que estão sujas no sangue de mais de 90 milhões de inocentes que tão somente queriam exercer seu direito de adorar a Deus segundo os ditames da sua consciência. É para esta igreja e sua liderança que a mensagem de Apocalipse se levanta de forma toda especial, e é para seus membros que a advertência vem, pois este pecado terá a justa retribuição de Deus. Diz o texto bíblico: vi as almas debaixo do altar. Numa hora foi julgada a grande Babilônia. Dai-lhe em dobro. O texto bíblico, sai dela, povo meu, se levanta poderosamente, convidando a sair do meio dela para não sofrer as consequências. Laudato Si, parágrafo 204. A situação atual do mundo gera um sentido de precariedade e insegurança que, por sua vez, favorece formas de egoísmo coletivo. Quando as pessoas se tornam autorreferenciais e se isolam na própria consciência, aumentam a sua voracidade. Digam-me vocês, que entendem que lhes é dado por direito o livre-arbítrio de pensar por si mesmos e tomar suas decisões baseadas no bom senso e na experiência vivida, ou ainda nas lições passadas, e acima de tudo, vocês, crentes verdadeiros, que procuram fazer da Bíblia e somente da Bíblia sua norma de regra, fé e prática. Estão vocês preparados para ser taxados de egoístas coletivos? Ou ainda fundamentalistas perigosos e que aumentam a sua voracidade? O que vocês acreditam que irá acontecer quando vocês tentarem remar contra a maré do conformismo e da ignorância religiosa? Creem vocês que simplesmente serão tomados como um pequeno grupo rebelde que não devem ser considerados e apenas deixados de lado? Não se engane. As fogueiras se reacenderão contra vocês e contra todos que ousarem desafiar o sistema da nova ordem mundial pensando por si mesmos. Veja o que já está acontecendo com aqueles que se recusam a fazer parte do experimento que está ora em vigor. O que está fazendo o Vaticano para garantir a liberdade dessas pessoas que têm o direito de questionar esse experimento, que ainda nem se sabe ao certo no que vai dar, mas que já apresenta números extremamente preocupantes e negativos em termos de óbitos, contraindicações e sequelas irreversíveis?
O que vocês acham que finalmente acontecerá com todos aqueles que acreditam que têm o direito de exercer o livre-arbítrio no tocante a Deus e a sua religião? Diz o texto bíblico: os 10 chifres entregarão seu poder à besta, tendo o mesmo intento. Em breve, mensagens como essa serão proibidas. Assim, se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se. Ajude-nos, inscreva seus amigos, convide-os para fazer parte deste canal. E que Deus seja contigo.